é chamada a Organização Internacional do Trabalho, a agência das Nações Unidas, cuja missão é promover o acesso ao trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Tal agência desempenhou e desempenha até hoje um papel importante na definição das legislações trabalhistas e na elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas durante boa parte do século XX. A OIT foi fundada em 1919, com a forma de promover justiça social. Em 1969, ela veio a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E em 1998, a Conferência Internacional do Trabalho aprovou a Declaração dos Princípios e dos Direitos Fundamentais do Trabalho. A declaração estabelece 4 princípios fundamentais a que todos os membros da OIT estão sujeitos, sendo eles liberdade social e o reconhecimento efetivo de direitos e de negociações coletivas, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado, a abolição efetiva de trabalho infantil, a eliminações de todas as formas de discriminações e no emprego ou nas ocupações. Esta é a única agência das Nações Unidas que tem como estrutura tripartite, ou seja, ela é formada por representantes de governos e organizações de empregadores e de trabalhadores. São atualmente 183 Estados-membros que participam em situações de igualdade das diversas instâncias de organizações. A OIT ela foi criada em 1919 com a parte do Tratado de Versalhes. E em suas reuniões, denominadas como Conferência Internacional do Trabalho, há formulações e aplicações de normas internacionais do trabalho sob forma de convenções, ou seja, o que isso quer dizer? Que há recomendações. As convenções, uma vez que ratificadas por um país, passam a fazer parte do seu ordenamento jurídico. No caso, o Brasil é um dos membros fundadores da OIT, tendo participado, inclusive, da primeira Conferência Internacional do Trabalho. Aliás, foi nesta conferência, realizada em 1919, que a OIT adotou 6 importantes convenções. A primeira delas respondia a uma das principais reivindicações do movimento sindical operário, que era a limitação da jornada de trabalho de 8 horas diária e 48 horas semanais. Isso foi um marco na nossa história. As outras convenções referem-se à proteção, à maternidade, luta contra o desemprego, definição de ideia mínima de 14 anos, que em relação à criança, com no mínimo 14 anos de trabalho na indústria e na proibição do trabalho noturno de mulheres e menores de 18. Em 1926, a Conferência Internacional do Trabalho estabeleceu uma convenção importante como a Comissão de Peritos, composta por juristas independentes e que examina os relatórios enviados pelos governos sobre a aplicação de convenção por eles ratificadas, as chamadas memórias. Todo ano, esta comissão apresenta o seu próprio relatório à conferência. Na década de 30, a OIT é confrontada por sérios problemas de desemprego em massa, produto de grande depressão. Como resultado, as convenções adotadas ofereciam uma mínima de proteção aos desempregados. Em seus primeiros 40 anos de existência, a OIT dedicou-se à composição de normas internacionais
de trabalho e a garantia de aplicações destas, né? No caso, eles criavam essas normas e vinha todo um processo para que elas fossem de fato cumpridas. Em 1919 a 1939 foram adotadas 67 convenções e 66 recomendações. A eclosão da Segunda Guerra Mundial interrompeu temporariamente esse processo. Em agosto de 1940, a sede da agência foi transferida temporariamente de Genebra, na Suíça, para Montreal, no Canadá. E em 1944, os delegados da OIT adotaram a Declaração da Filadélfia, que constituía a Carta de Princípios e Objetivos da OIT. A declaração antecipava em 4 meses, né, a adoção da Carta das Nações Unidas. E em 1946, em 4 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, para as quais serviu de referência. Nela era reafirmado o princípio de que a paz permanente só pode estar baseada na justiça social. Também estabelecia 4 ideias fundamentais de valores e princípios básicos da OIT que até hoje formado. Ou seja, o trabalho deve ser fonte de dignidade. O trabalho não é mercadoria. A pobreza, em qualquer lugar, é uma ameaça à prosperidade de todos. Todos os seres humanos têm direito de prosseguir o seu bem-estar material em condições de liberdade, dignidade, segurança econômica e igualdade de oportunidade. As normas e estruturas da OIT. O sistema utilizado para o estabelecimento dos tratados é o tripartismo, que é a característica principal dessa organização. Os 3 atores clássicos desse tripartismo na visão da OIT são os governos, as organizações de empregadores e as organizações dos trabalhadores. Os 3 atores centrais do mundo do trabalho. Nessa visão, esses atores são sujeitos e objetos de direitos e obrigações nos processos de tomada de decisão, na qual participam, no âmbito de seus respectivos espaços de liberdade, autonomia e soberania. Trata-se de uma modalidade de participação social, na qual as partes não perdem as suas identidades, nem abandonam seus objetivos particulares. Esse princípio está estabelecido no artigo 3º da Constituição da OIT. A OIT integra representantes das organizações sindicais, das organizações patronais e dos governos de todos os países membros, que participam em situações de igualdade, para fortalecer o diálogo social e a formulação de normas internacionais do trabalho vantajosas para todos os trabalhadores. Em sua estrutura, ela é constituída por 3 órgãos: o Conselho de Administração, que é responsável pela elaboração e controle de execução das políticas e programas da OIT. Ele é composto por 56 pessoas, da qual 28 são representantes dos governos, 14 são representantes dos empregadores e outros 14 são representantes dos trabalhadores. É importante declarar que o Conselho de Administração indicará, sempre que julgar oportuno, os Estados-membros de maior importância industrial e, antes de fazê-lo, estabelecerá regras para garantir o exame por uma comissão imparcial de todas as questões relativas à referida indicação. A Conferência Internacional do Trabalho, ou Assembleia Geral de todos os Estados-membros, é o 2º órgão constituinte da OIT. Ele é um órgão supremo responsável por elaborar convenções internacionais e recomendações que se instrumentalizam por meio de regulamentação internacional do trabalho. É o órgão que traça diretrizes gerais da política social adotada pela OIT e resolve as questões relativas à inobservância por parte dos Estados-membros das normas internacionais do trabalho ratificadas por ele. Ela é composta de 4 representantes de cada um dos membros, ou seja, essa conferência internacional, ela atua no sentido da fiscalização dos tratados ratificados pelos Estados. E o terceiro é a repartição internacional do trabalho.
também denominada como Escritório Central da OIT. Terá um diretor-geral designado pelo Conselho de Administração, perante o qual será responsável pelo bom funcionamento da repartição e pela realização de todos os trabalhos que lhe forem confiados. Suas funções são centralizar e distribuir as informações referentes à regulamentação internacional da condição dos trabalhadores e do regime do trabalho, particularmente o estudo das questões que lhe compete submeter às discussões da conferência para concluir as convenções internacionais, assim como realizar todos os inquéritos especiais prescritos pela conferência ou pelo Conselho de Administração. Ou seja, uma das características da repartição internacional do trabalho é fazer a coleta dos dados para perceber quais são as deficiências e quais são os novos tratados que precisam entrar na discussão para que os objetivos sejam atingidos. Os princípios que regem a Organização Internacional do Trabalho são os princípios gerais do direito internacional público e os princípios específicos da OIT. Dentre eles, os mais importantes são dois. O primeiro é: o trabalho não é uma mercadoria. É mediante o trabalho que o homem encontra sentido pela vida, para seu desenvolvimento pessoal e moral, pois, sem trabalho, não há vida digna e saudável, e sem vida, não há de se falar no respeito à dignidade da pessoa humana em um Estado constitucional democrático. Por isso, vigora o princípio fundamental internacional de que o trabalho não é uma mercadoria. E o outro princípio é a liberdade de expressão e de associação, é uma condição indispensável a um progresso ininterrupto. O pluralismo de poderes sociais e políticos, consubstanciado na liberdade de expressão ou opinião e na liberdade de associação, relevado na Constituição, firma a participação de toda a sociedade no Estado democrático de direito. Por outras palavras, sendo o inciso 5º do artigo 1º um princípio básico e fundamental de Constituição do Estado Democrático de Direito brasileiro. O mesmo acaba por exprimir o reconhecimento da democracia pluralista. As normas internacionais do trabalho. Os principais institutos adotados pela OIT nesse sentido são convenções e protocolos, que são tratados internacionais que definem padrões e pisos mínimos a serem observados e cumpridos por todos os países que os ratificam, e a ratificação de uma convenção ou protocolo da OIT por qualquer um de seus 187 Estados-membros é um ato soberano e implica sua incorporação total ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo do país em questão, tendo, portanto, um caráter vinculante. Além dessa ratificação, após a ratificação de todos os países que são Estados-membros, outros Estados poderão aderir a essa convenção, a esse tratado, pela forma de adesão. Outro instituto normativo são as recomendações. As recomendações não têm caráter vinculante em termos legais e jurídicos. Uma recomendação frequentemente complementa uma convenção, propondo princípios reitores mais definidos sobre a forma como essa poderá ser aplicada. Existem também recomendações autônomas, que não estão associadas a nenhuma convenção e que podem servir como guias para a legislação e as políticas públicas dos Estados-membros. Outro instituto adotado pela OIT são as resoluções e as declarações. As resoluções apresentam pautas destinadas a orientar os Estados-membros e a própria OIT em matérias específicas. Já as declarações contribuem para a criação de princípios gerais do direito internacional. Ainda que as resoluções e declarações não tenham o mesmo caráter vinculante das convenções e dos protocolos, os Estados-membros devem responder à OIT quanto às iniciativas e medidas tomadas a promover seus fins e princípios. Os sistemas de controle normativo que a OIT adota para o controle da aplicação das normas é composto por vários órgãos e instrumentos, dentre os quais a Comissão de Peritos para a Aplicação das Convenções e Recomendações, o Comitê de Aplicação das Normas da Conferência e o Comitê da Liberdade Sindical.